Seja forte e corajoso. O Senhor é contigo. Cara, essa é uma palavra que eu estou ouvindo desde o começo do ano. Desde que o ano virou, eu estou ouvindo isso do Senhor Jesus. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. E aí essa palavra aparece nos meus devocionais, essa palavra aparece no feed do Instagram, essa palavra aparece em todos os lugares possíveis. E então eu comecei a meditar nela, comecei a orar a respeito disso, comecei a buscar a respeito disso. E o fato é, eu estava precisando muito de uma injeção de ânimo, de uma injeção de coragem e força, né, da parte de Deus mesmo, porque eu vim de um ano assim que de certa forma foi muito desgastante espiritualmente falando, sabe? E aí eu cheguei num lugar assim meio cansado, meio sobrecarregado, meio e aí, como é que vai ser? E o Senhor falou, seja forte e corajoso. Então eu queria falar um pouquinho com você a respeito disso, de ser forte e ser corajoso, tá? Porque às vezes pode ser que você encontre em situações da sua vida, cara, aonde você vai sentir assim que a sua força foi embora, a sua energia foi embora e que você não vai conseguir fazer o que você precisa fazer. E o fato é que se você não se levantar, se você não obedecer ao Senhor, se você não se submeter à palavra de Deus, você não vai mesmo conseguir fazer o que você precisa fazer. Então, Josué, capítulo 1, né, versículo 6 a seguir, né? O Senhor repete pelo menos 3 vezes ali para Josué, dentro de 3 versículos: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Cara, o que estava acontecendo? Que Josué precisava ouvir isso tantas vezes do Senhor. Primeiro, o que estava acontecendo é o maior líder de Israel até então morreu, Moisés, né, cara? Porque o cara já tinha liderado milhões de pessoas, o cara era confirmado por sinais e maravilhas, poder de Deus, era conhecido por conversar com Deus face a face, como quem conversa com um amigo. Deus comprava a briga do cara, e nossa, era demais. E Josué muitas vezes estava ali perto de Moisés. E outra, né? Josué também viu as vezes em que Moisés sofreu ataque na sua liderança, em que pessoas da sua família ou pessoas próximas a ele se levantaram para caluniarem, para difamarem, para ferirem a ele, para derrubarem a ele, mas ele também viu como o Senhor o defendeu desde sempre. Então, Josué sabia que a tarefa de liderar não era fácil, e que a tarefa de liderar o povo de Israel não era pior ainda, porque o povo de Israel tinha uma reputação de ser obstinado e teimoso, cara. Então, eu imagino que essas coisas de alguma forma permeavam, né, o coração de Josué nesse momento de transição de liderança, sabe? E aí o texto começa falando que Moisés, o servo do Senhor, é morto. Então o Senhor disse a Josué: Josué, você vai ser o cara que vai levar o povo de Israel terra adentro, e vocês vão assumir essa terra, e vocês vão tomar posse de tudo que está escrito lá. Mas você precisa ser forte e muito corajoso. Tá, mas beleza, é muito fácil falar. Como que eu vou então ser forte e ser corajoso? Primeiro, você precisa lembrar de quem você é. Precisa lembrar do que o Senhor Jesus preparou você até esse ponto onde você está agora. Você não surgiu aí do nada, né? Você não chegou aqui do nada. O Senhor Jesus preparou você para estar aqui, nesse momento da história onde você está agora. Então você precisa olhar para Deus, olhar para você e falar: cara, quem eu sou? Quem Jesus diz que eu sou? Como Jesus me chama? Como que Jesus me reconhece, sabe? E aí então você assumir o seu lugar, seu chamado, seu ministério, suas habilidades e fazer o que precisa ser feito. Então entender quem você é, que é você que Deus escolheu, apesar das suas debilidades, das suas facilidades, das suas fraquezas, das suas dificuldades ou limitações. Você é a pessoa que Deus escolheu para fazer e executar determinadas funções, e é com você que está a bola. Então você precisa ser forte e ser corajoso, cara. Tá entendendo? Então isso é algo que eu tenho ouvido de Deus esse ano: seja forte, seja corajoso. E de fato, desde que o ano começou até agora, eu posso sentir que a cada semana, né, a ousadia, a força e a coragem, ela tem se levantado no meu coração. Mas como? O que eu tenho feito para isso? Antes de mais nada, me lembrando, né, de quem eu sou, me lembrar também de tudo que o Senhor Deus já fez até aqui na minha vida, né,
na história da minha igreja, na história da igreja, na história do mundo, lembrar das Escrituras, do poder de Deus, do que Ele faz, do que Ele fez, né? E confiar na pessoa e no poder do Senhor Jesus. Então, lembrar das coisas que Jesus fez nos faz ter coragem para enfrentar o hoje ou agora. Então, você precisa lembrar das coisas que Jesus já fez na sua vida e você, dessas coisas, tirar força para caminhar. Segundo, terceiro, a sua coragem, a sua força não pode estar em você mesmo. Sua coragem e sua força, elas devem estar em Deus. Elas devem vir de Deus. Então, a sua força e a sua coragem, ela deve estar apoiada no poder do Senhor Jesus, na capacidade dele, não na sua capacidade. Porque nesse momento aqui, Josué, né, ele se sentia sobrecarregado, porque ele olhava para as coisas, né, para as circunstâncias, para Israel, para a tarefa de possuir a terra, e ele provavelmente pensava, cara, eu não vou conseguir, mano, é maior do que eu consigo, não é maior do que eu, não vai dar. E aí o próprio Deus vem falando com ele, né, cara, você precisa ser forte e corajoso, seja forte, seja muito corajoso. E o Senhor dá um segredo ali para Josué gigantesco, para você manter a força e a coragem no seu dia a dia. Então, primeiro o Senhor fala assim para ele, né? Versículo 7. Seja forte e muito corajoso e tenha o cuidado de seguir toda a lei a qual o meu servo Moisés ordenou que você seguisse. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim você será bem-sucedido aonde quer que vá. Também continua dizendo, sim, mantenha o livro da lei, né, em seus lábios e medite nele dia e noite. Assim você agirá de acordo com tudo que nele está escrito. Desse modo seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso? Então não se apavore nem desanime, porque o Senhor seu Deus é com você, onde quer que você vá. Então, um segredo que o Senhor dá aqui para Josué é: medite na lei, medite nas Escrituras, dia e noite, fale sobre isso, comente a respeito disso, fale no café da manhã, no almoço, no jantar, converse, grave vídeos a respeito do que está escrito, porque fazendo isso você vai agir com o que está de acordo com as Escrituras. Então, à medida que você se enche das Escrituras, que você bebe das Escrituras, que você come das Escrituras, que você se alimenta dela, você começa a agir, você começa a fazer, a executar de acordo com o que está escrito. Então, você quer ser forte e ser corajoso? Leia as Escrituras, tenha período de devocional, fale com o Senhor Jesus de forma específica, de forma contundente, de forma constante, de forma apaixonada, sempre. Assim, você vai começar a agir de acordo com o que está escrito, não vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, o Senhor também fala para ele assim que, conforme ele medita e conforme ele fala a respeito desse texto, né, do que está escrito nas Escrituras, tudo vai bem e ele vai prosperar os seus caminhos dessa forma. Então, meus amigos, muitas vezes você está desencorajado porque falta a palavra de Deus na sua vida, porque falta você se apegar mais às Escrituras e no que elas dizem. Cara, de verdade, às vezes eu me encontro assim em algumas situações que eu vejo pessoas que as pessoas não se submetem nem sequer às Escrituras. E nós precisamos submeter o nosso coração, a nossa vida, o nosso espírito, a nossa alma às Escrituras. As Escrituras precisam discipular o nosso coração, precisam discipular o nosso comportamento, precisam discipular o que eu falo, o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu como, a forma que eu lido com a minha vida, a forma que eu lido com a minha esposa, a forma que eu faço a vida. As Escrituras precisam nos discipular. Mas como as Escrituras vão nos discipular? Se as pessoas não leem as Escrituras, não estudam as Escrituras, que sequer falar das Escrituras. Então, amigos, leia as Escrituras toda e sempre, debruce nas Escrituras, e o Senhor Jesus vai se revelar para você e você vai sentir de forma de verdade sobrenatural a energia, a ousadia, a chutzpah, que é a ousadia saindo de dentro de você, e você, a fé ela é sentida aqui, ó. Você consegue sentir a fé aqui. Quando você está cheio de fé, cheio de ousadia, eu sinto ela bem aqui, ó, nesse lugar, como se algo tivesse fervendo ali, turbilhando ali. Isso me dá ousadia. É como se fosse um ímpeto, uma força,
que está aqui dentro. Então, se você está sem essa força, sem esse ímpeto, sem essa emuná, sem essa fé, essa confiança, eu quero que Jesus toque você agora. Eu quero que você se posicione, que você leia as Escrituras, que você ore e você comece a clamar e dizer: Jesus, eu quero mais. Jesus, eu preciso de mais. Jesus, eu estou com sede. Jesus, eu estou com fome. Jesus, se revela para mim. Jesus, fala comigo. Jesus, me inspira. Jesus, me dá unção. Jesus, eu quero te conhecer mais. E então você vai começar a se tornar mais com Ele. E você vai ver que tudo que hoje é tão grande na sua vida é, na verdade, muito pequeno. Porque tudo é possível para aquele que tem fé. Entendeu? O Senhor Jesus te abençoe. E não esqueça de curtir, compartilhar e mandar para alguém, por favor, essa mensagem, para que essa pessoa também seja encorajada. Shalom, shalom.